Meu filho não quer comer nada saudável. Meu filho não come mais frutas, mas ele comia. Essa é uma queixa muito normal das mães. Se você nunca falou isso, com certeza você já ouviu. As mães se preocupam muito com a alimentação das crianças no momento em que elas começam a se tornar seletivas. Nós precisamos entender que entre os 2 e os 5 anos, a criança começa a exercitar a sua autonomia. Então ela começa, inclusive na alimentação, a determinar quais são os alimentos que ela quer e não aqueles que a mamãe está dizendo que precisa comer. E nós temos que dar essa autonomia, porque nessa fase ele já está experimentando ter as escolhas dele. Então vamos deixar ele ter essa autonomia sem angústia, sem ansiedade, porque ele sente inclusive que a mãe fica ansiosa, que a mãe está angustiada porque eu não como. Então eu estou sendo o centro da atenção. Também existe esse ganho secundário. Algumas sugestões para você tentar ver se o seu filho, você consegue com que ele coma coisas diferentes com mais facilidade. Por exemplo, as frutas. Coloque num pratinho 3 ou 4 tipos de frutas picadinhas. Não sempre as mesmas. Faça variações, principalmente de cores, que fique atrativo aquele prato. E avise ele, aqui tem um lanche para você. Se ele disser não quero, apenas diga, tudo bem meu filho, se você não quer não tem problema. Só que a tua barriguinha vai ficar com fome. Se você quiser, tá aqui. E deixe ali. Não fique andando atrás dele com aquele prato, porque ele vai pegar horror a esse tipo de alimentação que você estiver impondo. A alimentação precisa ser algo agradável, precisa ser um momento principalmente em família, um momento tranquilo, que não seja um momento de discussões, que não seja um momento de resolver problemas. Se o teu filho quer escolher o lugar em que ele senta à mesa, deixa ele escolher, ele também está exercitando. Compre garfinhos, talheres diferentezinhos que sejam atrativos. Essa fase é importante porque você vai estar ensinando ele a comer de acordo com a vontade dele, sem estresse, sem brigas. Ele vai ter vontade de experimentar. A alimentação não é algo que venha naturalmente junto com nós, instintivamente. Ele precisa ser aprendido, é um hábito aprendido. Às vezes a criança não quer largar a mamadeira porque ela quer o mais fácil. O mamar é só engolir, o leite é só engolir. E a alimentação precisa a mastigação. Então é um processo que ele precisa aprender. Coma com ele, faça algo divertido, crie uma certa competição entre vocês. Vamos ver quem faz mais barulhinho, algo crocante, algo que faça som. Ele vai gostar porque ele vai achar diferente, ele vai achar interessante aquilo de estar competindo com a mãe. Quem está fazendo mais som? E esses tipos de atividades acabam se tornando importantes para que ele veja no ato da alimentação algo natural. Enquanto existe essa angústia, essa preocupação, meu filho não come, mesmo que você não fale, mas ele está sentindo em você essa angústia, você precisa soltar. Eu já ouvi, inclusive, comentários de mães que dizem, comigo não come, mas com o pai senta e come. Certo? O pai vai comer e não coloca pressão. É natural o processo da alimentação. Então, com o pai, ele come naturalmente. E com a mãe, que é criada toda aquela situação, toda aquela angústia, todo aquele estresse, ele não quer mais comer. Ele corre dentro de casa, ele foge da mãe, porque ele não quer comer. Quem vai escolher o que o teu filho vai comer vai ser você. A mãe escolhe o tipo de alimento que ele vai ingerir. Mas coloque no prato aquelas opções e deixe ele escolher entre o que você ofertar para ele, o que é que ele tem vontade. Porque a gente também não tem vontade de comer tal alimento sempre. Então, deixe ele escolher aquilo que ele tem vontade. Assim, ele vai criando outros ânimos de experimentar uma coisa diferente. Hoje ele não quer isso, mas amanhã ele pode querer. Ofereça sempre alimentos novos, frutas variadas, cores variadas, coisas que no visual se tornam atrativos, que no visual ele tenha vontade de ir experimentar.
que você não precise dizer, você precisa comer isso. Não, ele não precisa, ele tem que ir naturalmente até o alimento sendo algo prazeroso. Esta é a forma que você vai conseguir fazer com que o teu filho volte a se alimentar naturalmente. Tem que ser naturalmente, porque enquanto você ver isto como uma grande preocupação, ele vai sentir da mesma forma. E você está dando muito foco, você está dando muita atenção em cima disso. E com isso, ele está ganhando a atenção, ele está ganhando o mimo. Tire os lanches, tire aquele momento eu gosto do chocolate, quem não gosta? Ok, então você depois do almoço a sobremesa vai ser um chocolate. Sucos, toda bebida calórica tira o apetite também. Você precisa reduzir isso. É água, gente, é água. A criança precisa água, assim como nós adultos. A gente aprende lá na infância a ingerir água e não a bebida calórica. Essas bebidas açucaradas, isto já só vai fazer com que a criança não queira se alimentar porque ela está alimentada pelo açúcar do suco. E sem contar que no espremer ou no bater a fruta, você já vai perder muita vitamina. Ofereça a fruta in natura e não o suco, a água. O doce, ele não precisa ser privado de comer o chocolate, mas que seja após a refeição. Ele não pode ter comida disponível a qualquer momento. Não, ele vai comer no horário certo. Ele precisa rotina. A criança precisa a rotina da alimentação, para que chegue aquele momento, ela saiba que ela vai sentar na mesa, como os adultos da casa, como as outras pessoas da casa, e vai se alimentar, que aquela é a hora da alimentação. E nada de andar correndo atrás do teu filho, da criança, oferecendo tudo que é coisa a qualquer hora, porque ele não está comendo, ele precisa comer. Se ele precisar comer, ele vai comer. Se ele tiver fome, ele vai comer. Você não precisa se preocupar. A não ser que ele realmente esteja doente, ele apresente algum outro problema. Mas ao